Fala, consultor. Nessa nossa aula, vou falar um pouco sobre um assunto que, infelizmente, é muito pedido. Eu falo infelizmente porque era para ser um assunto muito básico, que no caso são os fundamentos de uma consultoria, né? Quais são os princípios fundamentais de uma consultoria, aquilo que de fato não pode faltar para que a gente passe o valor que, primeiramente, o nosso cliente merece, segundo, que a gente deve entregar para que haja realmente negócio e, principalmente, aderência do nosso cliente ao nosso serviço, né? Até porque o nosso trabalho ele é completamente pautado em relacionamento e nada mais justo do que entender isso e adicionar os princípios que, na minha opinião, são fundamentais e que, obviamente, entendendo estruturalmente uma consultoria, de fato a gente chega a essa conclusão. Eu tô com umas notas aqui, eu estava escrevendo sobre o assunto até para tirar um pouco, extrair o detalhe ali, né, do meu pensamento. Eu geralmente faço isso. Eu, como consultor já há 12 anos no mercado e como alguém que já atendeu e atende muita gente diferente, né, de valores diferentes, de culturas diferentes, de estados diferentes, eu percebi que, independente do perfil do nosso cliente, eles sempre vão priorizar algumas coisas, e são exatamente esses princípios. Só que, infelizmente, o consultor amador, ele acaba não entregando esses princípios e, por consequência, acaba ficando para trás, né? Por isso que, infelizmente, ele é amador. E aí eu vou comentar com vocês exatamente a respeito disso, né? Um dos princípios fundamentais, que na minha opinião é o alicerce, assim como o alicerce ele é fundamental para uma casa, para ser construído todo o resto, esse princípio ele também é fundamental para a nossa consultoria, que nada mais é do que padronização de atendimento. Quando se trata de atendimento, a gente tem que entender que o atendimento ele começa do ponto zero mesmo, que é exatamente ali o momento em que a gente cruzou com aquele nosso prospect. E aí chegou no ponto 1. Ali começa o atendimento. Se a gente não tiver uma padronização, um fluxo no atendimento, a gente acaba se perdendo, não sabendo qual etapa. Sem saber qual etapa, a gente acaba não conseguindo entregar aquilo que o cliente precisa para se tornar mais adepto e eventualmente um momento ser feito uma venda, né? Chegar na conversão, que é o que a gente busca. Então, o que eu mais percebo hoje são consultores amadores sem uma padronização do atendimento, principalmente relacionada à quantidade de reuniões e principalmente prazos, né, que é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Então, eu percebo que a padronização de atendimento dos amadores são bem aleatórios. Alguns fazem reuniões semanais, outros fazem reuniões quinzenais, outros têm prazos bem curtos, o que não faz muito sentido. A minha sugestão aqui é a gente sempre definir esse atendimento em períodos, tá? Atendimento com um período de 12 meses ali, que é o prazo que geralmente que eu aconselho, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas com reuniões mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais. Que significa que ou você faz 12 reuniões com o teu cliente, ou você faz 6 reuniões com o teu cliente, ou você faz 4 reuniões ou 2 reuniões com o teu cliente. Sabendo disso, a gente começa a entender que, tá, eu tenho ali uma padronização de quantidade de reuniões, necessariamente eu preciso entregar algo nessas reuniões. E é exatamente onde entra a padronização que a gente busca e que, obviamente, eu vou comentar um pouco mais pra frente. Então, o que eu mais percebo são esses consultores sem ter essa padronização. E o que é que acontece? Caso você não tenha, você vai gerar menos valor. Gerando menos valor, o teu nível de retenção ele é muito baixo, o que te força muito a, infelizmente, ter que ficar olhando sempre para pessoas que ainda não são teu clientes, te forçando a olhar mais para a captação do que, basicamente, para o relacionamento, que é exatamente aqui onde entra a padronização do atendimento. Dado que o nosso trabalho ele é relacional, a gente precisa ter uma padronização nesse atendimento. E aí, obviamente, tendo essa padronização, quantidade de reuniões bem definidas, você gera confiança através desse fluxo, até no momento de você explicar para o teu prospect quantas reuniões ele vai ter ao longo da consultoria. Né? Por exemplo, se o cliente chegar para você e perguntar, tá, mas durante quanto tempo a gente vai se reunir? Qual a frequência? Se de repente você não tiver uma padronização, aí você acaba sendo pego ali e às vezes respondendo um número que não faz o mínimo de sentido, tá? Minha sugestão, 12 reuniões por ano, 6 reuniões por ano, 4 reuniões por ano ou 2 reuniões por ano, o que significa que a quantidade, a frequência é mensal, bimestral, trimestral ou semestral, fechou? Esse é o primeiro princípio fundamental, na minha opinião, que é muito importante. Além disso, gostaria até de te avisar, aqui embaixo vai estar o link do programa Profissional Consultor, que é a nossa área de membros para consultores que já atendem clientes e que querem ali aumentar o nível de faturamento, reduzindo a quantidade de clientes através do quê? De um ecossistema que nos permite ter renda ativa, renda passiva, renda recorrente e renda pontual. E aí a gente acaba aumentando muito a nossa capacidade de receita, reduz a nossa quantidade de clientes, gerando eficiência, nos permitindo ter muito mais tempo e liberdade para poder a gente dedicar mais energia para outros projetos que vão escalonar o nosso negócio ao longo do tempo, tá? Então, se tem interesse, toca aqui embaixo, tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito, afinal de contas é toda a minha metodologia masterizada e lá tem tudo, tá? Tem padronização de atendimento, tem padronização de metodologia, tem padronização de processos de vendas, tem funil, tem posicionamento, enfim, tem tudo que de fato você precisa para ser um consultor profissional.
certo? O segundo princípio fundamental que eu já comentei é a questão do prazo. Infelizmente eu vejo muitos consultores amadores definindo uma consultoria de um mês, vende uma consultoria de um mês, vende uma consultoria de 2 meses, não faz o mínimo de sentido. Consultoria, ela precisa de prazo, ela precisa de tempo para o quê? Para você poder aprofundar no que eu falei a princípio, que é o relacionamento. Se a gente partir do princípio de que o nosso trabalho ele é relacional, eu preciso me relacionar com o meu cliente. Eu vou conseguir me relacionar em um mês? Não vou conseguir. Não faz sentido. Prazos curtos, eles estão muito mais associados a mentorias, onde você vai entregar ali uma metodologia para aquela pessoa aplicar e não para você aplicar por ela. Existe uma grande diferença. Educação, prazos mais curtos, consultoria, prazos mais longos, até para justificar o preço um pouco mais... o preço um pouco mais alto do que o normal, tá? Então, o que eu aconselho sempre é, a gente é consultor financeiro. Para a gente gerar resultado, a gente precisa de tempo. Para justificar o preço alto que a gente cobra, também precisa de tempo para ser diluído esse custo ao longo do tempo. Então sempre estabeleça prazos contratuais de 12 meses. Até porque em 12 meses você consegue gerar muito mais resultado prático e visível para o teu cliente do que em um mês. Em um mês a gente só consegue analisar a vida dele, montar um plano de ação e aplicar aquele plano de ação. De resto, o acompanhamento fica à parte. E aí você faz o quê? Aí acaba deixando muito a desejar. Então adicionar prazo fixo, ele é muito bom, porque faz com que você também tenha uma justificativa para o teu prospect no seguinte sentido. O prazo são de 12 meses, em que nos 3 primeiros meses a gente vai resolver esse problema, nos outros 3 meses esse problema, nos últimos 6 meses esse outro problema. E aí para ele tem uma linha do tempo que faz sentido. Num prazo de um mês acaba não fazendo sentido, tá? O cliente ele demanda de mais presença, de mais acompanhamento, e é por isso que o meu conselho, o segundo princípio, é a questão de prazo, tá? E aí uma falta disso, né, de um prazo um pouco mais longo, também se encaixa com a mesma falta que eu falei do primeiro princípio. Você vai ter que ficar captando o cliente o tempo todo. Por quê? A tua taxa de renovação ela vai ser baixa. Tu entrega ali um plano de ação, um mês, o cliente ele não viu o valor porque ele não viu muito resultado. Aí você chega e fala, tá, quer mais um acompanhamento de um mês? O cara vai dizer, pô, paguei tem um mês, não vi tanto resultado, eu vou te pagar de novo para o quê? Diferentemente de 12 meses. Tivemos um prazo interessante ao longo desse período, e aí realmente eu vi resultado, consegui mensurar, teve acompanhamento, teve entregáveis, teve valor, teve relacionamento, aumentou confiança. No momento de renovar, o cara olha e fala, pô, realmente, né, muito valor que essa pessoa me entregou. Então a taxa de renovação acaba aumentando muito, tá? Um terceiro pilar, que no caso é um pilar fundamental, que são os princípios, é exatamente a entrega padronizada. Eu entendi que eu preciso de atendimento padronizado, que é o nosso primeiro princípio. Eu tendo um atendimento padronizado, que é a quantidade de reuniões, eu sei exatamente qual a quantidade de prazo que eu vou estabelecer, na minha sugestão 12 meses. Agora eu preciso entender que ao longo desses atendimentos eu tenho algo a entregar, né? Não faz sentido eu me reunir 12 vezes com o meu cliente e não entregar nada. Então o que é que a gente faz aqui? Que padronização é essa? Obviamente, quando se trata de padronização fica parecendo que é algo muito engessado, mas eu quero trazer o princípio para você entender e obviamente ajustar para aquilo que verdadeiramente faz sentido para o teu momento, para o teu negócio, para os teus clientes também. Mas que é um princípio que pode ser maleável e essa é a finalidade. Então a entrega padronizada é saber exatamente o que entregar em cada etapa. O que eu mais percebo também são consultores amadores, infelizmente, não conseguindo saber o que entregar. Ele simplesmente, eu acho que isso aqui faz sentido. E ele vai lá e entrega no aleatório. Qual a consequência disso? Ele não gerar valor suficiente e tem um resultado muito aleatório, dado que ele não tem uma metodologia de entregáveis. Sendo que, para cada etapa, a gente precisa entregar algo. Mas qual é a essência de cada uma dessas etapas? E eu divido sempre em 3. Se a gente for enxugar a consultoria, ela sempre tem 3 etapas. A etapa do diagnóstico, então eu me reúno com o meu cliente para entendê-lo. Não existe atendimento sem entendimento, não existe. Então eu preciso primeiramente entender para depois atender. E aí eu entendo o meu cliente. Identifiquei os pontos ali que a gente vai trabalhar em cima para melhorar. Agora eu vou montar o quê? Um plano de ação, que é a etapa da implementação. E aí eu começo a entender que ele está no cenário A, ele quer ir para o cenário B. Para ele sair do cenário A para o B, eu preciso implementar algumas coisas, exatamente na segunda etapa. Depois do início da implementação, eu preciso acompanhá-lo para ir implementando o restante da estratégia. Por isso que o prazo de 12 meses. Não tem como a gente fazer acompanhamento do cliente com 1 mês, 2, 3, não faz sentido. Tem que ser 12 meses. Então são 3 etapas. Diagnóstico, para eu entendê-lo, para depois atender. Plano de ação ou implementação, que é exatamente a implementação da estratégia para mudar aquele cenário dele e ele ter o resultado que ele precisa e ele deseja. E 3, acompanhamento, para você ir acompanhando. Então o que é que eu vou entregar em cada uma dessas etapas? Reunião diagnóstica, o que é que você entrega para a pessoa? Você entrega ali um relatório sobre a realidade dela atualmente. Na implementação, o que é que você entrega? Todo o planejamento completo, detalhado, com dados e relatórios narrativos, assim como eu sempre aconselho fazer.
E acompanhamento é você entender que existem ferramentas, existem materiais, existem relatórios entregáveis em cada uma dessas reuniões, que seria uma espécie de plano de ação, em que você vai entregar em cada encontro. Obviamente, antes do plano de ação tem uma série de coisas que a gente deve fazer. Como, por exemplo, o meu cliente ele me contratou para planejamento financeiro de acumulação para aposentadoria. Então vou entender o momento dele hoje, quanto ele tem capacidade de poupança, qual o prazo que ele tem pela frente para poder acumular esse patrimônio, qual o capital humano dele, ou seja, capacidade que ele tem de receita, de gerar receita ao longo do período, né, até se aposentar, se ele já tem as ferramentas corretas, para depois eu montar todo um relatório da realidade atual, o que deve fazer para a gente ir implementando. E aí o que é que a gente faz? Durante as reuniões, eu vou sempre entender o progresso e o que precisa ser feito. E aí eu posso falar exatamente sobre o progresso que precisa ser feito e vincular com algumas outras coisas, questões pessoais dele, questões macroeconômicas, né? Ele quer comprar um imóvel, o juro está muito alto, fala um pouco sobre o cenário de juros ali, explica, e aí fala que o cenário, enfim, está caindo juros, é muito mais interessante para ele comprar um imóvel daqui a um tempo. Enfim, você vai contextualizando para ser um entregável que faça sentido para o cliente. Só que o que vai determinar o que faz sentido é exatamente o que o cliente ele busca receber e ele espera receber. Por isso é importante o alinhamento de expectativa também, tá? Só que a falta desse princípio nas consultorias faz também com que a percepção de valor ela seja muito baixa. Então dá para perceber que, resumindo, a maioria desses princípios faz com que a percepção de valor aumente e a falta deles reduza. E tendo menos percepção de valor, você cobra muito mais barato, porque você não consegue explicar para o teu prospect ou não consegue gerar valor para ele. Segundo, você até capta cliente, mas você perde muito cliente, o que te força a ficar reciclando sempre a tua base, o que é insustentável no longo prazo. Tá? E aí a gente entra exatamente para a questão do atendimento. Não é uma padronização, mas metodologias. Então, qual a metodologia que a gente vai utilizar na reunião de diagnóstico? O que é que eu vou fazer? E aí é exatamente a metodologia dos 3 blocos. Bloco 1, criar conexão. Bloco 2, a gente se aprofundar na vida financeira do cliente, nos desejos dele, né, envolvendo ali as 3 necessidades. Necessidade pré-existente, que é aquilo que dói nele. Necessidade criada, que é aquilo que ele acha que precisa, que ele deseja. E a necessidade antecipada, que é algo que você vai olhar para a realidade dele hoje. O que ele não solucionar, ele pode, infelizmente, ter um problema grande lá na frente. Aí você antecipa essa necessidade. E aí, entendendo isso, óbvio, você vai levantar todos os dados relacionados às finanças. E aí o terceiro bloco é fechamento. Fechamento você já deixa a próxima reunião agendada até 7 dias. Então isso é a metodologia de diagnóstico. Metodologia de apresentação de proposta é onde entra exatamente a metodologia PSP. A gente eleva o nível de consciência do problema, onde eu identifiquei na reunião de diagnóstico. A gente eleva o nível de consciência da solução, em que eu falo muito sobre o problema que eu identifiquei, quais as consequências dele, se não resolver o impacto é muito maior. E aí como é que a gente resolve? Aí você explica exatamente como é que resolve todos esses problemas. Obviamente de forma mais, digamos que, genérica, né? Sem se aprofundar tanto. E aí depois disso você vem com as tuas condições. Ou seja, para a gente resolver isso, a gente vai levar X tempo, durante X reuniões, entregando isso a cada período. E aí você explica exatamente o quê? Tudo que eu já comentei. Prazo contratual, padronização de atendimento, entrega padronizada, você explica as metodologias que você utiliza e aí depois você traz o preço. Aí fica muito mais fácil a conversão. Isso é uma metodologia que a gente utiliza para a proposta, assim como metodologia que a gente utiliza para o acompanhamento também, que é apliquei a metodologia, agora eu vou mensurar, agora eu vou fazer o acompanhamento para que haja mensuração. Como é que eu faço isso? Exatamente entendendo qual é o plano do cliente, que vai determinar o plano dele. E além disso, reuniões de acompanhamento. Foi exatamente o que eu falei, né? Então, a falta de metodologias faz com que a entrega ela seja muito genérica, ela seja muito aleatória, uma percepção de valor muito rebaixada, uma percepção de amadorismo muito grande, e aí a tendência é que o teu nível de churn seja muito alto, infelizmente, e a taxa de renovação também, tá? A gente tem que se atentar muito à taxa de renovação. E aí, para finalizar esse vídeo aqui, não menos importante, um outro princípio que eu particularmente acredito ser fundamental, além da metodologia própria ali do consultor ou da consultoria, são as ferramentas. Porque além da metodologia que a gente utiliza, ser muito individual, a forma que a gente atende, né, tudo isso aqui, seguindo, faz com que a gente tenha o que a gente tem de melhor, que é a individualidade valorizada. E aí, se você tem individualidade muito perceptível e muito valorizada, a tendência é que o cliente ele se identifique muito, assim como as ferramentas que você utiliza. Então, é um outro princípio fundamental, que são as ferramentas. Então, quando utilizar as ferramentas e como utilizar e por que utilizar. Então, na reunião de diagnóstico, quais são as ferramentas que você utiliza? Na reunião de proposta, quais são as ferramentas que você utiliza? Na reunião de plano de ação, de análise do planejamento do cliente, o que é que você utiliza? Quais são os sistemas? Quais são os relatórios? Quais são as ferramentas? Quais são as inteligências artificiais hoje em dia que você utiliza? Então, isso é fundamental. Por quê? O profissional que ele não tem ferramentas, que ele não tem padronização de processos, planejamentos, metodologias, ele acaba perdendo muita eficiência, /tempo.
E aí ele acaba não conseguindo atender uma quantidade boa de cliente, porque ele não tem um processo bem definido, ele não tem eficiência, e isso acaba prejudicando ele, fazendo com que ele também não consiga gerar muito resultado para o cliente, e consequentemente isso resulte numa falta maior de cliente, né? A gente sabe que um dos principais pilares do nosso negócio aqui é reputação, imagem e relacionamento, tá? Então são exatamente esses os princípios fundamentais. Eu vou deixar escrito aqui embaixo também, tá? Um PDF bem explicado para vocês. Mas assim, padronizem, tá? Entendam o formato que mais se encaixa para cada um de vocês, porque é importantíssimo que a gente tenha padronização, não com a finalidade de ficar engessado e tratar todo cliente exatamente igual. Não é isso. Mas para ter processos definidos, para você conseguir antecipar movimentos. E o nosso trabalho é exatamente isso, é antecipar movimento, até porque a gente vende planejamento, e planejamento financeiro nada mais é do que uma antecipação de movimento. E, para não ser hipócrita, o nosso trabalho é antecipar os nossos movimentos também. Então, como faz isso? Seguindo exatamente os princípios fundamentais de uma consultoria. Beleza? Conta comigo, estou à disposição, espero que tenha contribuído muito. Comenta aqui se fez sentido.